Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num problema que é, quase universal: dor no ombro. Quase todo mundo já sentiu ou vai sentir, né? Exato. Mas não qualquer dor. A gente vai focar num tipo muito específico, com um nome que eu acho até poético: a Síndrome do Arco Doloroso. É um nome bem descritivo. Muito. E a nossa análise aqui se baseia num material de educação médica que, olha, detalha muito bem a mecânica por trás disso. A nossa missão hoje é fascinante. Vamos desconstruir um movimento que a gente faz 1000 vezes por dia, levantar o braço de lado, Sim. e entender a engenharia por trás dele. E claro, o que acontece quando essa engenharia falha de um jeito tão particular. É uma ótima forma de colocar, porque para entender por que dói, a gente precisa primeiro se maravilhar com o fato de que na maioria das vezes não dói. Verdade. O que a gente vai explorar aqui é uma verdadeira coreografia biomecânica, sabe? São vários músculos, ossos, tendões, todos executando uma dança perfeitamente sincronizada. Uhum. A dor, nesse caso específico do arco doloroso, não é só um alarme. Ela é uma pista forense. É um sinal que nos diz exatamente em que ponto da coreografia um dos dançarinos, digamos, tropeçou. Certo, então vamos começar pelo começo com a dança perfeita. Como é que o braço se eleva para o lado, no movimento que o pessoal técnico chama de abdução? Isso. Eu sempre imaginei que fosse, sei lá, só um músculo grande, o deltoide, aquele que a gente vê no espelho, fazendo toda a força. Mas o material que temos aqui sugere que a história é, bem mais complexa. E é aí que a beleza da coisa começa. O deltoide é, de fato, o motor principal, mas ele não consegue começar o movimento sozinho. Ah, é? Pensa nele como um motor de carro muito potente, sabe? Mas que precisa de uma pequena faísca para ligar. Essa faísca, o iniciador do movimento, é um músculo bem menor, mais escondido, chamado supraespinhal. Supraespinhal. Isso. O material descreve que os primeiros 15 graus do movimento, aquele comecinho, são responsabilidade quase exclusiva dele. Então ele é tipo o músculo de arranque. Ele dá o primeiro empurrão e depois passa o bastão. Exatamente. Ele vence a inércia. É como empurrar um carro parado. O esforço inicial é o maior, uma vez que o braço já se afastou uns 15 graus do corpo. Ok. O deltoide, que agora está no ângulo biomecanicamente mais favorável, assume o controle e faz o trabalho pesado. Ele continua a elevação até mais ou menos a altura do ombro. É uma passagem de bastão muito eficiente. Que interessante. O supraespinhal faz o trabalho de precisão e o deltoide entra com a força bruta. Ok, isso já é uma revelação para mim. É uma dupla de ataque. Mas aqui é onde fica realmente interessante. O material diz que mesmo com essa dupla, o braço não consegue subir completamente acima da cabeça. Não mesmo. Para o grande finale do movimento, uma terceira peça precisa entrar em cena. O texto menciona a rotação da escápula. Peraí, a escápula não é aquele osso das costas, a omoplata? Isso, a famosa pá. O que ela tem a ver com levantar o braço? Tudo a ver. E essa é a parte da coreografia que a maioria das pessoas não conhece. A escápula não é um osso fixo na caixa torácica. Ela meio que flutua, ancorada por músculos. Certo. Conforme o braço passa da altura do ombro, a cavidade onde o osso do braço se encaixa, ela bateria no teto do ombro, um osso chamado acrômio. O movimento simplesmente travaria ali. Nossa, então o movimento do braço é uma espécie de ilusão. O que a gente pensa que é só o ombro se movendo, na verdade é toda a estrutura das costas trabalhando junto para permitir que o movimento continue. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva. Para evitar essa colisão, o corpo executa uma manobra genial. A escápula inteira gira para cima e para fora, deslizando sobre as costelas. Uau! Essa rotação muda o ângulo do encaixe do ombro, apontando ele mais para cima e tirando o teto do caminho. Quem comanda essa rotação são outros músculos, principalmente o trapézio e os serráteos. Caramba! Então, a dança é de 3 atos. O supraespinhal inicia, o deltoide eleva e a escápula gira para permitir a amplitude total. Uma sinfonia mecânica. Uma sinfonia que, quando funciona, a gente nem percebe. Mas agora que entendemos a dança perfeita, vamos investigar o passo em falso.
onde essa coreografia se transforma numa dança dolorosa. Certo. O nome Síndrome do Arco Doloroso já dá uma pista de que o problema não acontece o tempo todo, mas num arco específico do movimento. Exato. O problema, como a fonte descreve, quase sempre começa com o primeiro dançarino, o supraespinhal, mais especificamente com o tendão dele. Ok. Esse tendão passa por um túnel muito estreito, um espaço entre o osso do braço, o húmero, e aquele teto ósseo que a gente mencionou, o acrômio. O acrômio, certo. A gente pode imaginar o acrômio como o teto de uma garagem muito baixa e o tendão como o teto de um carro. Gosto dessa analogia. Continua. Se o tendão inflama por algum motivo, por esforço repetitivo, uma lesão ou simplesmente pelo desgaste da idade, ele incha. É o que chamamos de tendinite. Uhum. Agora imagina o carro dessa garagem. Se você levanta a suspensão dele com pneus maiores, o que acontece quando ele tenta entrar ou sair da garagem baixa? Ele vai raspar no teto, com certeza. É precisamente isso. O tendão inchado começa a ser comprimido e a raspar no acrômio durante o movimento de elevação do braço. Esse pinçamento, esse atrito, é a causa da dor. Ok, isso faz muito sentido. Mas a parte que ainda me intriga é o tal do arco. O material é muito claro. Diz que a dor tipicamente aparece entre 60 e 120 graus de elevação. Sim. Mas por que não dói antes dos 60? E, o que é mais estranho, porque a dor simplesmente desaparece depois dos 120 graus. Se o tendão está inflamado e raspando, não deveria doer o tempo todo? Boa pergunta. O que acontece de mágico nesse ponto que desliga a dor? Essa é a pergunta de $1 milhão e a chave para entender tudo. Não é mágica, é pura mecânica. Abaixo de 60 graus, mesmo inchado, o tendão ainda não alcançou a parte mais estreita do túnel sobre o acrômio. Ainda tem espaço. Entendi. Quando o braço entra na zona entre 60 e 120 graus, o tendão está passando exatamente pelo ponto de maior compressão. É o momento em que o teto do carro está raspando com força no teto da garagem. A dor é máxima. Certo. Essa parte está clara. É o pico do atrito. Mas e depois dos 120 graus? Por que para de doer? Porque o corpo tem outro truque de engenharia. Para alcançar essa elevação final, o osso do braço, o húmero, precisa fazer uma leve rotação externa. É um movimento sutil, quase imperceptível. Uma rotação? Sim, mas essa rotação tem um efeito crucial. Ela move a parte mais volumosa do osso e o tendão inflamado para trás, meio que escondendo-os e tirando-os da zona de pinçamento. Ah! O tendão literalmente escapa debaixo do acrômio. No momento em que ele escapa, a compressão cessa e a dor some, abruptamente. Uau! Deixa eu ver se entendi. É como tentar guardar uma mala grande no bagageiro de um avião. Se você tenta empurrar de qualquer jeito, ela emperra na abertura. Boa analogia. Mas se você vira e angula a mala de um jeito específico, ela passa pela parte mais estreita e desliza para dentro. O ombro faz a mesma coisa. Ele gira o osso para tirar a parte que estava raspando do caminho. A analogia perfeita. É exatamente isso o mecanismo. E é por isso que esse sinal é tão poderoso para um médico ou fisioterapeuta. Faz sentido. A dor que aparece e some dentro de um arco de movimento muito específico não é um sintoma vago, sabe? É um diagnóstico mecânico em tempo real. Nossa, então a dor não é só um alarme genérico de algo está errado. Ela é um mapa. O ângulo da dor é uma coordenada de GPS que aponta e diz: o problema mecânico, o pinçamento está acontecendo exatamente agora, neste trecho do movimento. É isso. É incrivelmente preciso. É a física do movimento explicando perfeitamente o sintoma. E quando se entende essa conexão, o tratamento também fica mais lógico. Não se trata apenas de combater a informação, mas de corrigir a mecânica. Certo. Fortalecer os músculos que ajudam a abrir aquele espaço, melhorar a rotação da escápula, para que o carro não raspe mais no teto da garagem. É fascinante, mas confesso que são muitas peças se movendo em sincronia. Supraespinhal, deltoide, trapézio, escápula, acrômio, ângulos, rotações. É difícil visualizar tudo isso funcionando junto só ouvindo a descrição. Sem dúvida. Eu imagino o desafio que é para um estudante de medicina ou fisioterapia não só decorar esses nomes, mas realmente entender essa dança tridimensional. Com certeza. Esse é o grande salto do aprendizado.
Ir do diagrama 2D do livro para a realidade 3D, dinâmica e funcional do corpo humano. Sim. Memorização pura de que o supraespinhal faz os primeiros 15 graus é frágil. Ela se perde. O entendimento real, aquele que permite o raciocínio clínico, vem de aplicar esse conhecimento, de ser desafiado a resolver o quebra-cabeça. De conectar as coisas. Isso, ver a mesma informação de ângulos diferentes num texto, numa aula, num modelo anatômico e, crucialmente, em questões práticas é o que cimenta o aprendizado. Faz todo sentido. A capacidade de testar esse conhecimento é fundamental. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ter um recurso assim para solidificar um conceito como o do arco doloroso parece ser um diferencial enorme. E é porque força o cérebro a fazer exatamente essa conexão que estamos discutindo. Uma boa questão não vai só perguntar o nome do músculo, ela vai apresentar um caso. Um cenário, né? Exato, o paciente sente dor ao pentear o cabelo, mas não ao abotoar a calça. Qual estrutura está provavelmente comprometida. Isso te obriga a pensar nos ângulos, na mecânica, na função. É o que transforma a informação em conhecimento aplicável, que é o que realmente importa na prática. Perfeito. Então, antes de encerrar, vamos reconstruir essa história. Se fôssemos resumir a grande narrativa que nosso material contou hoje, qual seria o primeiro ponto-chave? O primeiro ponto é que a simplicidade é uma ilusão. Levantar o braço não é um ato único, é uma obra de engenharia, uma coreografia de 3 atos perfeitamente sincronizada. O supraespinhal inicia, o deltoide potencializa. E a escápula gira para dar o gran finale. Isso. Ótimo. O segundo ato da nossa história seria, então, a falha nessa coreografia. A síndrome do arco doloroso acontece quando um dos dançarinos principais, o tendão do supraespinhal, se inflama e começa a ser esmagado contra o cenário, o osso acrômio. E o terceiro e mais importante ponto, o clímax da nossa análise, é que a dor sentida pela pessoa é a própria tradução dessa falha mecânica. Certo. O arco doloroso entre 60 e 120 graus não é aleatório. Ele é o registro exato do momento em que o pinçamento está ocorrendo. A dor desenha no ar as coordenadas exatas do problema. É maravilhoso como um sintoma pode contar uma história tão detalhada sobre a nossa anatomia. A dor não é só um inimigo a ser silenciado. Nesse caso, ela é um guia, um mapa, que se soubermos ler, nos leva diretamente à origem mecânica da falha. Esse é um exemplo clássico e elegante do que chamamos de raciocínio clínico. É o processo de ouvir a queixa de uma pessoa, dói quando eu levanto o braço assim, e conseguir conectar aquelas palavras, aqueles gestos, diretamente a uma dança de estruturas anatômicas que deu errado. É a base da boa medicina, da boa fisioterapia. Isso tudo me deixa com uma reflexão final. Se o nosso corpo desenvolveu essa coreografia tão precisa e engenhosa ao longo de milênios de evolução, o que nós fazemos no nosso dia a dia que a tira do ritmo? Boa pergunta. Aquelas 8, 10 horas curvados sobre um teclado, o jeito que pegamos um peso na academia, ou a posição em que dormimos. Quais são os pequenos e sutis hábitos que, somados ao longo de anos, desafinam essa orquestra e preparam o palco para que a dor um dia apareça? Fica a reflexão.